Química orgânica, nomenclatura dos hidrocarbonetos, parte 2. Vamos à aula. Nessa segunda parte nós vamos tratar dos hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que têm benzeno na estrutura principalmente. Tem ligações duplas, simples, alternadas e isso indica cadeia aromática. Então aqui apenas um histórico, porque de chamado aromático. Os primeiros compostos que foram encontrados em casca de árvores, no óleo de baleia, posteriormente nos destilados da hulha, do carvão mineral, eles receberam esse nome de aromático porque tinham um odor. Esse odor, considerado agradável, como acontece no tolueno, do bálsamo de Tolu, uma ilustração esquemática aqui do bálsamo de Tolu. Eles fizeram a extração, viram que tinha um cheiro característico, classificado aqui como agradável. Depois, eles estudando a estrutura, perceberam que era um aromático, ou seja, tinha um anel benzeno. O bálsamo de Tolu, que está identificado aí, é uma árvore da família das leguminosas, como feijão, por exemplo. Ele existe do México até a Amazônia e também passa ali até o norte da Argentina. Ele é cultivado e explorado pela madeira dura e resistente e pela produção de uma resina, que ela é semifluida, ou quase sólida, marrom avermelhada ou marrom amarelada, dependendo aí da estrutura dos nutrientes que a planta absorve, pode alterar um pouco a coloração, e ela é aromática, e ela é obtida por lesão da árvore. Como assim? Você arranha a casca da árvore e aí você colhe essa seiva, como é feito com a borracha natural, por exemplo. Tem um grande uso na parte de perfumaria, confeitaria, fabricação de goma de mascar, e também é um ingrediente utilizado como veículo no expectorante, utilizado para veterinária também e farmácia para outros fins, aí, outros compostos. O principal representante dos aromáticos é o benzeno. O benzeno é um hidrocarboneto com 6 carbonos, cadeia fechada, e tem ligações duplas simples alternadas. Isso é característica de aromático. Bom, o que essa característica de ter duplas simples alternadas confere aos aromáticos para eles terem uma classe especial estudada à parte? Essas ligações duplas simples, elas continuamente mudam de lugar. Então o que eu representei aqui, ó. A ligação dupla passa para cá, essa passa para cá, essa passa para cá. Então elas vão trocando de lugar. Esse fenômeno dessa mobilidade das duplas simples aqui, mudando de lugar continuamente, nós chamamos de ressonância. Nós podemos indicar as duplas ligações com os traços ou colocar esse círculo no meio aqui. Esse círculo no meio aqui não é um átomo de oxigênio grandão. Ele indica a ressonância, que esses elétrons estão ressonando, estão mudando de posição. Um detalhe, quando eles fizeram a medição do comprimento das ligações do benzeno, imagine que a ligação simples tem comprimento 1 e a ligação dupla tem comprimento 2. Quando eles mediram o comprimento de ligação do benzeno, eles acharam o valor de 1,5, que é exatamente a média entre 1 e 2. Ou seja, as ligações mudam aqui tão rápido que elas praticamente têm um comportamento intermediário entre a simples e a dupla. Então essa ressonância confere grande estabilidade aos aromáticos. Nós vamos ver depois, nas reações de aromáticos, essa ressonância é a que vai predominar para nós decidirmos que tipo de reações químicas nós podemos fazer nos compostos orgânicos aromáticos. O nome dos hidrocarbonetos aromáticos sempre vai terminar em eno, en de dupla e o de hidrocarboneto. Então por isso benzeno, tem o eno no final aqui. Porém, eu vou mostrar alguns compostos aqui que, além do nome oficial, né, pelas regras da IUPAC, como nós estamos fazendo aí, fizemos a aula anterior, se quiserem conferir, na primeira parte da nomenclatura, muitos compostos aromáticos ainda carregam o nome comum com eles. É o caso do tolueno, do naftaleno e vários outros aí. Né? O principal representante é o benzeno. 2 anéis aromáticos do benzeno juntos é o naftaleno. 3 recebe o nome de antraceno. 2 alinhados, ó, e um aqui para cima é o fenantreno. Os 3 aqui, fenaleno. Então, notem a presença do eno aqui no final, por causa do aromático. Porém, os nomes não se parecem muito com os de compostos não aromáticos e de cadeia aberta. Né? Você não vai colocar, por exemplo, benzeno, né? 6 carbonos, X, aí carbono 1, 2, 3, 4, 5. Você não vai colocar ciclo X135 trieno. Você vai colocar só benzeno.
Aqui eu estou chamando a atenção dos compostos aromáticos muitíssimo importantes, que é o metil, o radical do lado de fora, pregado no benzeno, metilbenzeno, que recebe o nome comum de tolueno. O tolueno, ou metilbenzeno, é a matéria-prima que a gente obtém derivados do benzeno. A caprolactama, a sacarina, alguns medicamentos à base de aromáticos, corantes, também à base de aromáticos, perfumes, TNT, trinitrotolueno. Então, o tolueno, nós vamos colocar 3 grupos nitro. 1, 2, 3, trinitrotolueno. Detergentes também à base de aromáticos. Ele é adicionado a combustíveis como antidetonante para evitar a detonação precoce do combustível, quando ele é comprimido no pistão do motor. Então, para evitar essa detonação precoce, para que ele detone apenas, ele queime apenas quando aparece a centelha da vela. Utilizado também como solvente em pinturas, revestimentos, borrachas, resinas, diluentes de lacas nitrocelulósicas e adesivos. Matéria-prima da fabricação do fenol, é uma função orgânica que nós vamos ver mais para frente. Do benzeno, nós podemos fazer uma reação química e retirar esse grupo metil, ficando só o benzeno. Trocar o metil por um hidrogênio, volta a ser o benzeno. O cresol e uma série de outras substâncias. Aqui, o benzeno, com 2 substituições de metil, tirei 2 hidrogênios e coloquei 2 metis, ele recebe o nome comum de xileno. 1, 2 xileno, posição 1, posição 2, xileno ou ortoxileno. A nomenclatura comum das posições do benzeno são orto, meta e para. Então, colocando aqui esse radical aqui como principal, aqui é a posição 1. A posição 2 e a posição 6, essas duas diretamente aqui do lado deles, chama de posições orto. Essas duas aqui, que é a 3 e a 5, chamada de meta, e essa oposta, chamada de para. Então, o ortoxileno tem 2 metil ligados em sequência, posição 1 e 2. E o nome científico, o nome IUPAC, é 1,2-dimetilbenzeno. Então, aqui nomes comuns, aqui o nome IUPAC. Aqui posição 1 e 3, que é a posição meta, que eu falei para vocês. Então, meta-xileno ou 1,3-dimetilbenzeno. Número, localização, prefixo, quantidade. E aqui em lados opostos é o para-xileno, ou 1,4-dimetilbenzeno. Tá? Então aqui estão as posições em relação a um substituinte principal, alguém que entrou no lugar do hidrogênio. Posição 2 e 6, orto. Posição 3 e 5, meta. Posição 4, para. Isso para o benzeno. Outros aromáticos, também derivados do benzeno, já não tem mais um nome comum. Então esse aqui, 1, 2, 3, trimetilbenzeno. Aqui, o radical etenil, et2, com a dupla en, radical eil, porque a cadeia principal é o benzeno, ele recebe o nome comum de vinil. Então, etenilbenzeno ou vinilbenzeno. Aqui eu tenho met-et-prop, radical propil, e aqui o etil. Lembrando que a numeração obrigatoriamente tem que obedecer qual ordem? Primeiro das duplas, que pertence à cadeia, e segundo da sequência para os radicais, que é em ordem alfabética. Então o etil vem primeiro que o propil, por isso que o etil recebeu a numeração menor. Aqui, chamando a atenção do naftaleno, porque o naftaleno, a numeração dele é fixa. Então aqui em azul a numeração dos carbonos do naftaleno. 1, 2, 3, 4, pula esse aqui do meio, 5, 6, 7, 8, 9 e volta lá no 10. Independente de quem estiver ligado, substituindo, essa numeração é invariável, você não troca ela. Então esse carbono aqui é o carbono 1. Então eu coloquei um CH3, ele é chamado de 1-metil-naftaleno. A cadeia é o naftaleno, no carbono 1 tem o metil. A nomenclatura antiga chamava esses carbonos, que a ligação fica para cima na vertical, esses dois e esses dois, que é o 1, o 8, o 5 e o 4, de posição alfa, e os da horizontal, 2, 3, 6 e 7, de posição beta. Então notem, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um radical apenas. Mas por que eu não posso colocar a numeração 1 aqui? Ficaria o menor número. Mas a numeração é fixa. Então esse carbono aqui é o 2. Então é 2-metil-naftaleno. Posição beta. Essas ligações alfa-beta, que nós vamos estudar lá na bioquímica, nós vamos ver que a diferença da celulose para o amido
é o tipo de ligação que vai acontecer. Se a ligação é em posição alfa ou beta, já vai dar uma estrutura diferente, vai dar propriedades diferentes, usos diferentes. Aqui, propriedades dos aromáticos, uma classe diferente, à parte, uma classe com propriedades específicas por causa dessa ressonância que eu já comentei, então vou citar algumas propriedades aqui mais comuns deles. Eles geralmente estão no estado líquido, temperatura ambiente, tem característica apolar, todo hidrocarboneto é apolar, porque só tem carbono e hidrogênio, a eletronegatividade entre as ligações aí é muito próxima, então o composto de forma geral é apolar. Se ele é apolar, ele vai interagir por meio de dipolo induzido, ou seja, força de Van der Waals, são interações fracas. Se ele faz interação fraca, dipolo induzido, ele não vai se dissolver na água. Por quê? Porque a água faz ligação de hidrogênio, a interação mais forte, ela não vai deixar de fazer uma interação forte entre as moléculas, que é mais estável, para se misturar com moléculas apolares. Então, quando você coloca junto benzeno e água, eles não vão se misturar. Não se dissolvem na água, por causa disso, a grande diferença aí das interações entre moléculas são menos densos. Então, misturando água e benzeno, o benzeno fica acima e a água fica embaixo. Pontos de ebulição mais elevados, com os hidrocarbonetos de cadeia normal e de menor massa molar, e são capazes de participar de reações orgânicas de adição ou substituição. Nós vamos ver na aula de reações que, preferencialmente, o aromático vai fazer primeiro substituição, porque a adição acontece no anel. Como nós temos o fenômeno de ressonância, eles são muito estáveis, então não vamos ter aí a adição com facilidade. Alguns usos são utilizados como combustíveis em aviões, solvente de compostos apolares, como esmaltes, a regra de solubilidade é semelhante, dissolve semelhante. Então, se o aromático é um composto apolar, ele vai se misturar com facilidade com compostos apolares. Fabricação de explosivos, já citamos aí o trinitrotolueno, a dinamite, TNT. Eles podem ser utilizados como matéria-prima também para fabricar plástico, fertilizante, detergente, borrachas sintéticas. Observação importante, a maioria das substâncias orgânicas é tóxica. Porém, os aromáticos são muito mais perigosos, muito mais nocivos à saúde humana do que qualquer outra classe de compostos. São os piores aí em termos de toxidez. Muitos dos aromáticos são considerados agentes cancerígenos, como é o caso do benzeno, que aumenta o risco de desenvolver linfomas e leucemias. O tolueno também é muito prejudicial, o metilbenzeno, sendo responsável pela dependência química da droga popularmente conhecida como cola de sapateiro. O benzopireno, está mostrando aí o desenho dele, aí, ó, o jeitão dele, 5 anéis benzênicos, é encontrado na fumaça do cigarro e em carnes assadas e defumadas, aquele queimadinho que dá na carne assada quando você assa o carvão. Ele é um dos cancerígenos mais potentes que existe, podendo desencadear o câncer de pulmão.